Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Dando continuidade à nossa aula de procedimentos básicos, eu vou começar falando um pouquinho hoje sobre medicações por via tópica, tá? O que são medicações por via tópica? Todas aquelas medicações que são aplicadas por fricção na pele, tá? Que são aplicadas, administradas diretamente sobre a pele ou mucosa, tá? Mucosa íntegra. O que acontece? A forma em que eles vêm normalmente, em forma de loção, de gel, de pomada, tá? Spray, como os antissépticos, por exemplo, tá? E quais são os materiais que vocês vão precisar para administrar a medicação por via tópica? Então, vão precisar da medicação, tá? Uma bandeja, uma espátula. Essa espátula vocês nunca vão retirar a loção, o creme, diretamente com o dedo, tá? Com as mãos. Sempre uma espátula para retirar, tá, pessoal? Porque a estrutura das mãos, do dedo em contato com a loção, lembrando que essa loção ela é reutilizável normalmente, né? Ela vai alterar quimicamente, tá? Então vai modificar o princípio ativo dela. Por isso que vocês vão pegar sempre com uma espátula a quantidade que vocês vão utilizar e separar, tá? Vão precisar de luva de procedimentos, um pacotinho de gases, se for necessário, e luva de procedimentos, tá? Perdão, e saco de lixo, tá? Normalmente o saquinho de lixo que vocês vão separar é o lixo branco, tá? Como que é a técnica empregada? Vocês vão orientar o paciente sobre qual procedimento vocês farão, tá? Posicionamento, como será o procedimento. Obviamente que antes vocês vão realizar a higienização das mãos, né? Vão calçar as luvas, preparar os materiais, separar e levar até o paciente, tá? Se for necessário, pessoal, vocês vão higienizar o local que vocês vão realizar a aplicação da medicação, tá? Se o paciente for capaz de higienizar sozinho, ele vai fazer a higienização, a antisepsia, ou vocês farão a higienização. Em algumas situações, uma antisepsia, né, com antisséptico ou irrigação com soro fisiológico basta. Dependendo das condições de higiene, é necessário realizar uma lavagem do local com água e sabão antisséptico, tá? Vocês vão expor somente o local que será aplicado a medicação, retirar a medicação com a espátula, aplicar na gaze, tá? Tem duas situações. Só para vocês terem uma noção, quando vocês aplicam uma loção, tá? É necessário realizar uma fricção, tá? Uma movimentação, uma massagem. Por quê? Então, vou dar um exemplo para vocês, aquelas pessoas que vão para a praia, né? Passam um protetor solar e fica inteirinho branco. Vocês acham que eles estão sendo protegidos ou não? Não, menos do que quem passou e não está branco. Por quê? Quanto mais sumir a loção na pele, quer dizer que a pele está absorvendo essa loção, que ela está sendo absorvida, tá? Então, aumenta a eficácia, o teor de proteção. Se ficar só na superfície, fica muito fácil de sair, tá? De repente, o paciente encosta no lençol, ou a própria gaze, se for um curativo, vai absorver a roupa, tá? Então, a intenção é, quanto mais desaparecer a loção, o creme, a pomada da pele, quer dizer que mais absorvido estará, tá? Eu sugiro que vocês apliquem, né? Peguem da gaze com os dedos, né? E passem no local. Por que não passar com a gaze? A gaze ela vai absorver uma porcentagem da medicação, né? Então, o intuito é que essa medicação seja quase 100% direcionada ao local de aplicação. Então, vocês vão pegar a espátula, passar a espátula na gaze. Por que eu não posso pegar direto da espátula? Lembrando
que pode ser que você precise de mais medicação e vai ter que utilizar a espátula, né? E como a gaze ela é estéril, não tem problema. Pegar a espátula e passar sobre a gaze. Lembrando que a espátula, após, né, vocês passarem sobre a gaze, deixem a espátula, ou se já descartam e pegam outra se precisar, tá? Não deixem em cima da mesa, em local que possa contaminá-la. Dentro do potinho também não deixem, tá? Aí vocês vão realizar a aplicação. Se for necessário realizar um curativo, tá? Vocês vão realizar com a técnica de curativo. Se não for, lembre-se de espalhar. Quanto mais espalhar a loção, melhor para ser absorvida. Terminando o procedimento, vocês vão organizar o local, descartar os materiais que são descartáveis, tá? Se a pomada, né, a medicação, creme, a loção, for de uso só do paciente, vocês podem deixar guardado na gaveta de medicação do paciente. Existem alguns tipos de loções que precisam ser resfriadas, tá? Então precisa ficar na geladeira, em uma temperatura X. Então, vocês vão levar até a farmácia ou até a geladeira do posto de enfermagem, identificar o nome se for só de um paciente, tá, pessoal? Identifica o nome. Se for de uso comunitário, mais paciente vai utilizar, né? Aí vocês não precisam fazer a identificação, só a identificação do nome da loção, tá? Agora, se for de um paciente exclusivo, sempre identifiquem. Se possível, colocar um saquinho transparente, tá? Envolto é melhor, tá? Mais higiênico, mais fácil para identificar, tudo bem? Aí vocês vão realizar a anotação de enfermagem, tá? Administrado, item tal da prescrição médica, assina e carimba. Não tem muito segredo pelas medicações de via tópica. O que vocês têm que saber é sobre a aplicação, né? Sempre fazer movimentos, fricção. Nunca rápido, tá, pessoal? Principalmente para idoso, que pode causar lesão na pele. E expor somente o local, né, da aplicação, sempre retirar com uma espátula. E depois, identificar a medicação, tá? Tranquilo, pessoal. Qualquer dúvida, vocês vão me avisando. Lembrando que as medicações por via tópica são em creme, pomada, gel, spray, tá? Loções, dessa maneira que elas se apresentam, tá? Continuando, eu vou falar um pouquinho agora sobre a soroterapia. O que é soroterapia? Terapia por meio de administração de um soro com outras medicações acompanhada, tá? Ou não. Então, essa administração desse soro com as medicações é realizado diretamente na veia, tá? É indicada normalmente para repor os líquidos que foram perdidos devido a alguma patologia, alguma emergência. Então, por exemplo, pacientes que sofreram algum tipo de choque, tá? Lembram dos choques? Hipovolêmico, tá? Que de repente tiveram algum tipo de hemorragia, tá? Que estão internados e precisam receber medicação contínua por via endovenosa. Pode ser utilizado também a soroterapia para manter o acesso venoso pérvio, ou seja, não perder o acesso que foi puncionado. Então, deixa um sorinho bem lento, né? Para poder preencher o catéter. Não deixar coagular, não deixar perder esse acesso. Além das medicações, podem ser administrados eletrólitos, proteínas e algumas vitaminas, tá? As soluções mais utilizadas, que vocês verão com mais frequência, soluções glicosadas, tá? Soluções de glicose. Então, existe solução de glicose a 5%, a 10%, a 25% e a 50%, tá? Soluções fisiológicas, que é o soro fisiológico. O soro fisiológico, vocês verão que tem vários tamanhos, tá? Então, tem de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, tá? Aí vai ser de acordo com a prescrição. Lembrando que a solução fisiológica é 0,9%, tá? Chama-se cloreto de sódio, tá? 0,9%.
Soluções glicofisiológicas, também é uma misturinha de solução glicosada com soro fisiológico. O manitol, que é uma medicação muito utilizada num pré-exame, pré-cirúrgico, tá? Que é utilizada para um preparo para uma lavagem intestinal, tá? Então é bem utilizada. Resumidamente, ela vai causar diarreia, tá, pessoal? Então, um esvaziamento gástrico e intestinal. Solução de bicarbonato de sódio, 3%, 10%. Solução de soro Ringer. Vocês vão ver assim escrito Ringer, mas se pronuncia Ringer. Então tem o soro Ringer e tem o Ringer lactato, tá? São dois tipos diferentes. Administração de aminoácidos, entre outras substâncias, tá? As mais comuns são essas que eu comentei com vocês. Então, essas medicações podem ser administradas em qualquer vaso periférico, tá? Então, normalmente vai fazer uma punção proximal às articulações, né? De acordo com a punção venosa, mãos, né? Braço, que no antebraço é muito comum, tá? Ou nos membros inferiores, pés, perna, tá? Se o paciente estiver com um catéter venoso também central, então pode ser que ele esteja com catéter em jugular, em subclávia, também pode ser administrado, tá? Algumas medicações. Lembrando que essa administração deve ter muita cautela com relação ao gotejamento, tá? Então, se vocês não aprenderam ainda, existe uma fórmula para calcular o tempo de gotejamento, ou seja, quantas gotas vão pingar por minuto, para não causar nenhum mal-estar no paciente, nenhuma reação, tá? E como que é realizado esse cálculo? Poxa, até na enfermagem tem cálculo? Tem bastante, tá, pessoal? Então, para vocês calcularem a quantidade de gotas, né, por minuto, a cada 1 minuto, quantas gotas que deve cair, primeiro vocês vão ter que ter alguns valores de referência, tá? Quais são esses valores de referência? O volume total da medicação. Então, há uma medicação de, vamos pensar assim, 500 ml, tá? Esse é o volume total. Outro valor que vocês vão ter de referência é o tempo. Então, o médico vai prescrever lá 500 ml de solução X, que devem ser administrado em 1 hora. Nossa, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, vocês vão colocar o volume total, que é 500 ml, tá? Dividido pelo tempo, ou seja, por 1 hora, tá? Vezes 3. Então, como que vocês vão calcular? 500, né? Dividido por 1 vezes 3 dá 3, né? Então, 500 dividido por 3, quanto sai? Quanto que vai ser administrado aí o tempo? Fica 166,6, tá? Arredondando, quando vocês forem arredondar algum cálculo, né? Sempre, se aumentou para cima de 5, então 166,6, pode arredondar para 167, tá? E aí, se for para baixo, por exemplo, 166,3, arredonda para baixo, 166, tá? Então, se a gente for pensar em gotas, 167 gotas por minuto, tá? Para poder ser administrado 500 ml em 1 hora. Lembrando que a cada 1 ml representa 20 gotas, tá? Para vocês saberem como que funciona essa parte de ml. Então, a cada 1 ml são 20 gotas. Nossa, Nicole, mas como que eu vou conseguir ver, né? Como que eu vou conseguir essa estabilidade, essa certeza que estará pingando 167 gotas por minuto? Pegando o seu relógio, né? Se for conta-gota, vocês vão lá. Lembrando que 166 por minuto, né? 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, vocês vão ter que deixar o soro um pouquinho rápido, né? Então, vocês já sabem que é um pouco mais rápido e vão contando dentro de 1 minuto
quantas gotas vão pingar, tá? Para poder acertar, dar certinho as 167 gotas, tá? Ah, deu 165, não tem problema, pessoal. 166, não tem problema. Só não pode ultrapassar muito, nem ser muito menor do que o esperado, tá? Esse é um cálculo bem simplesinho, só para vocês verem o cálculo de gotejamento. Agora existe uma bomba de infusão, né? Que ela vai fazer o cálculo automaticamente. Vai administrar de acordo com a programação. Então, vocês vão programar. Vocês vão digitar na bomba de infusão lá o tempo, tá? Então, por exemplo, 1 hora, né? O volume, 500 ml, tá? E a própria bomba, ela vai calcular o gotejamento e vai administrar sozinha a medicação do paciente. Olha só que legal. Isso é muito utilizado quando para dieta, tá? Por exemplo, esse cálculo. Ou medicações vasoativas, droga vasoativa, né? Que é utilizado quando tem algum problema cardíaco, para manter o paciente estável, quando o paciente está entubado. Com relação aos materiais que vocês vão precisar para fazer essa administração, então vocês vão precisar de um soro, né, da solução, na realidade, se for glicosada, se for soro fisiológico, se for Ringer, da quantidade de ml que for prescrita, tá? As medicações, se forem prescritas medicações, né, as ampolinhas, de acordo com a prescrição. Vão precisar de uma agulha para aspiração da medicação, tá? Uma seringa. Normalmente, quando prepara a medicação assim, utiliza uma seringa de 10 ml, tá? Para poder introduzir dentro do frasco da diluição, tá? Vão precisar de um acesso, de um catéter venoso. Vamos pensar assim, se a medicação for rápida, ou seja, de repente a administração é de 100 ml de soro, tá? Então pode ser utilizado um catéter rígido periférico, né? Então, se for uma medicação rápida, em pronto-socorro, dá para utilizar o scalper. Eu, particularmente, prefiro o abocate, porque se tiver alguma intercorrência, a chance de perder o acesso é menor, tá? O abocate sempre vai ser melhor para fazer a fixação, melhor para conservar, manter o acesso venoso, tá? Pode ser o scalp, ou se o volume, né, de líquido que for infundido 500, 1 litro, né? Aí vai ter que ser um abocate, tá? Que é o catéter flexível. E lembrando, né, que para fazer a antisepsia daí de material vocês vão precisar de álcool 70, algodão, vão precisar de um equipo, tá? Nossa, Nicole, não sei do que você tá falando, não sei o que é equipo, não tô imaginando como que é o scalp, como que é o abocate. Fiquem tranquilos que eu já vou mostrar para vocês, tá? Vão precisar de um suporte para conectar o soro, um garrote para fazer o garroteamento, tá? Na hora da punção, luvas de procedimento e um micropor para realizar a fixação. E como que será realizada a técnica, tá? Então, vocês vão realizar as precauções padrões, higienização das mãos, tá? Com água e sabão neutro. E aí, vocês vão separar todos os materiais que vocês vão utilizar, tá? Mais a medicação, conferindo sempre o rótulo da medicação, validade, comparando com a prescrição para ver se está correto, tá? Vocês vão preparar a medicação. Então, vocês vão pegar, vão abrir a seringa, conectar a agulha de aspiração. Deixa conectada, vocês vão abrir o frasco de soro, tá? Com a seringa e a agulha de aspiração, vocês vão abrir a ampolinha, aspirar a medicação da ampola e injetar dentro do frasco de soro, tá? Ou do frasco da solução que for prescrita. Lembrando, tá? Aí vocês vão conectar o equipo, que é a extensão, né? No frasco da solução
e vão deixar escorrer o líquido da solução até preencher totalmente o equipo. Por quê? Para evitar embolia gasosa, que não vá ar dentro da veia do paciente, tá? Lembrando que a outra extremidade, né, a outra ponta do equipo deve se manter fechada, só deve ser aberta na hora da conexão com o catéter, para não ter nenhum problema de contaminar a outra extremidade, tá? Lembrando que assim que vocês deixarem escorrer, tá? Todo o conteúdo até o final do equipo, vocês vão clampear, fechar para não ficar pingando, tá? Aí vocês vão fazer a identificação do frasco contendo nome do paciente, nome de todas as medicações que foram colocadas, tá? Ali no frasco e o volume, né? Então, por exemplo, 2 ampolas B, 3 ampolas C, 1 ampola A, tá? E a miligramagem, 2 ml, 3 ml, tá? Sempre marcando a miligramagem, o nome do paciente, e essa etiqueta deve ser colada, tá? E deve conter o horário e o nome de vocês, para saber que foram vocês que administraram e qual horário que foi administrada essa medicação, tá? Uma informação que deve conter também na etiqueta é o início do gotejamento, o horário que foi iniciado. Então, 14 horas, vocês vão colocar lá. E o término, tá? Normalmente, se tiver uma prescrição de hora, né? Se o médico prescrever em 1 hora, aí vocês vão saber que até as 3 horas deve ser administrada. Aí vocês podem colocar, tá? Quando não tem essa prescrição, então espera acabar, aí vocês anotam, tá? Se o paciente for receber alta, alguma coisa, pode retirar. Se ele for ficar, tomar mais alguma medicação e ainda ficar com acesso ali, deixa marcada a hora que terminou, tá? Para o outro profissional da enfermagem ou médico, quando entrar na sala, no quarto, e ver a medicação, saber o horário que começou e a hora que terminou e quais são as medicações, tá? Não se esqueçam de assinar, tá, pessoal? Sempre assinando o nome de vocês lá, a assinatura de vocês. Então, vocês vão colocar toda a medicação na bandeja, os materiais que vocês vão utilizar, algodão, álcool 70, o garrote. Como escolher o tamanho do catéter, tá? Então, se for um abocate, né? Lembra da numeração que eu comentei com vocês na primeira aula, né? De terapia endovenosa? Então, ele vai de número par, né, do 14 ao 24. Quanto menor o número, mais grosso é o catéter. Quanto maior o número, mais fininho é o catéter, tá? Numa emergência, normalmente, os mais utilizados, tá? É o 20, 18, 22, tá? 14, 16, sempre os mais calibrosos. Só que vocês vão analisar a anatomia da veia da pessoa. Então, se a veia for calibrosa, for reta, né? Dá para utilizar um scalp, né? De repente, a veia é mais tortuosa, né? Idoso tem uma veia muito fina, fácil de perder. Então, vocês vão analisar a anatomia da veia, as condições do paciente, para escolher o melhor scalp ou o abocate. Lembrando que vão observar também se a medicação tiver que ser muito rápida, no caso de uma emergência, né? Num abocate 24, que ele é bem fininho, não vai passar medicação rapidamente, tá? Então, tem que ser o mais calibroso possível, né? 16, 18, 20, tá? Então, 24, 22, vocês vão perceber que não vai ser muito rápido a infusão da medicação. Vocês vão levar a medicação até o paciente, falar para ele toda a medicação que ele vai tomar, pendurar o frasco de solução no suporte, né? E aí vão preparar o material para a punção. Vão calçar as luvas, vão garrotear o membro para poder observar, né? O membro que vocês vão escolher a veia. O que vocês podem fazer antes de escolher a veia? Perguntar para o paciente qual é o membro melhor. Tá? Ele vai saber, o corpo é dele, né? Ele tá acostumado, então, se ele tiver condições de responder, ele vai ajudar, tá? Senão, vocês vão escolher, discernir qual membro é melhor, qual veia é melhor, tá?
Então, vocês vão escolher garrotear, tá? Na escolha da veia, lembrar sempre que é na palpação, palpar, sentir a veia, não tem pressa, tá? Fazer a antisepsia com álcool 70 e o algodão, sempre de maneira afastando e não trazendo micro-organismo, tá? Então, pode ser. Estão vendo minha veia que tá boa hoje, ó. Então, se eu vou puncionar aqui, a antisepsia eu vou fazer daqui para baixo, nunca daqui trazendo, ou em forma de caracol, tá? Sempre saindo e nunca entrando, tá? Aí vocês vão realizar a punção. Se for um abocate, vocês vão puncionar, retirar a agulha, já coloca na bandeja e deixa só o catéter flexível dentro da veia, tá? Depois eu vou gravar um videozinho mostrando o que é isso, o que é essa agulha que tem dentro, como que é o catéter flexível, fiquem tranquilos, tá? Aí, vocês vão conectar, tá? O extensor, a extremidade da ponta do equipo lá no catéter. Realizar a fixação com o micropor. Eu, particularmente, fixaria antes, tá? Para não perder o acesso. Então, puncionou, fixa, tira a agulha, né? Vai destampar a extensão do equipo e conectar, tá? Antes de administrar a medicação, confiram se realmente está na veia, né? Lembra que eu comentei com vocês? Vocês podem deixar aberto, né? Desclampear o equipo, abaixar um pouquinho o soro e a tendência é voltar sangue, tá? Ou, quando vocês abrirem, desclampearem o equipo, vai começar a pingar, gotejar, tá? Se gotejou e não tá inchando, quer dizer que tá ok, está na veia. Se gotejou, começou a inchar, estourou a veia ou estar fora da veia, tá? Se tiver a prescrição do horário, né, da quantidade do gotejamento, vocês já vão acertar a quantidade. Se não, vocês já podem deixar o paciente à vontade, observar um pouquinho ali se vai ter alguma reação às medicações. Descartar todos os materiais. Agulha sempre descarta no lixo pérfuro cortante, descarpac, tá? Vão retirar as luvas, higienizar as mãos, fazer a anotação de enfermagem, tá? Na anotação deve conter o membro que vocês puncionaram. Então, realizado, punção venosa, tá? Normalmente, vocês vão colocar assim, AVP, tá? Puncionado, AVP, acesso venoso periférico, aí vocês vão colocar o membro que vocês realizaram. Membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito, tá? E assinar e carimbar. E embaixo vocês vão colocar administrado, item, tal, tal, tal da prescrição. Assina e carimba, tá? Sempre que vocês puncionarem a veia, lembrar o micropor, né, o dispositivo que vocês vão usar para fixar, lembrem-se de anotar dia e horário e o nome de vocês. Por quê? Se o paciente for internado, já vai saber que aquele acesso tem a validade de 48 horas e que ele deve ser trocado 48 horas após a data e horário que vocês identificaram. Tudo bem? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Na próxima aula eu vou colocar bastante imagem para vocês entenderem o que é catéter, qual a diferença do catéter, dos tamanhos, tá? Aí vocês vão ter uma noção um pouquinho melhor. Pessoal, por hoje nós ficaremos por aqui. Muito obrigada, gratidão. Um beijo para vocês, até a próxima aula.